Olá, que a graça e a paz do Senhor seja aí no teu coração. E hoje nós vamos aqui falar sobre uma disciplina espiritual muito interessante. Vamos falar hoje sobre a solitude. Mas antes da gente falar sobre essa disciplina espiritual, o que eu queria pontuar para vocês? Quando a gente está falando sobre essa questão das disciplinas espirituais, eu queria reforçar algo que eu penso que é muito importante. Na verdade, se a gente pudesse estabelecer assim uma centralidade do porquê nós devemos exercitar essas disciplinas, eu tenho para mim que é uma maneira da gente aperfeiçoar o nosso amor pelo Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque alguém pode entrar numa neura de querer produzir ou até fazer uma performance, mas é muito importante que essas disciplinas elas precisam nos levar ao Senhor, a uma comunhão mais intensa com Ele. Então, por isso que a gente está falando sobre isso, que o nosso amor se alargue, né, pelo nosso Senhor, aumente por Ele, tá bom? Queria pôr esse ponto e vamos entrar aqui na disciplina da solitude. Na verdade, a solitude é uma disciplina que está muito relacionada com a disciplina da meditação. É muito difícil você meditar se você não tiver essa percepção, né, da importância da solitude. E solitude é diferente de solidão, porque a solitude não tem a ver com você estar só. A solitude tem a ver com você estar a sós com Deus. E isso é diferente do que simplesmente estar a sós. A solidão, ela fala de um vazio do lado de dentro. Mas a solitude, ao contrário, é um preenchimento interior com a presença de Deus. Então, isso fala de um estado da nossa mente, do nosso coração, aonde nós encontramos com o Senhor. Nós vamos ver aqui nesse tempo de hoje que a solitude nos leva a encontrar com o nosso amado dentro de nós. Olha que coisa rica. E a Bíblia nos apresenta essa prática da solitude de forma muito intensa. Eu vou aqui, para a gente ganhar tempo, eu vou apenas citar o endereço e falar do evento que fala sobre a solitude. E você vai ver quantas vezes a gente encontra na Bíblia. Vou falar aqui mais no aspecto do Novo Testamento, né, principalmente nos Evangelhos, esse aspecto da solitude. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, a gente vê que Jesus começa o seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto com Deus. Lucas capítulo 6, versos 12, a gente vê que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passa uma noite inteira no monte com Deus. Mateus capítulo 14, verso 13, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, ele se retira e vai para um lugar à parte, fica ali sozinho com Deus. Mateus capítulo 14, verso 23, né, após aquela alimentação, né, miraculosa dos 5.000, Jesus ele dá uma direção para os discípulos partirem e despede as multidões e ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Marcos capítulo 1, verso 35, a gente vê que depois de uma jornada de trabalho, Jesus se levanta alta madrugada e vai para um lugar deserto e ali ele desfruta de solitude, de um tempo com Deus. Marcos capítulo 6, verso 31, quando os discípulos retornam de uma missão, né, de pregação, cura, Jesus
instruem eles e fala assim, olha, vem, vamos nos retirar à parte, né? Sempre puxando ali os discípulos também para esse lugar de solitude. Lucas capítulo 5, verso 16, depois da cura de um leproso, Jesus se retirava para lugares solitários, né? E ali orava. Mateus 17, de 1 a 9, com 3 dos seus discípulos, Jesus busca um lugar de silêncio ali nesse ambiente de solitude. E ali acontece a transfiguração. Mateus capítulo 26, o verso 36 a 46. Enquanto ele se prepara, né, para um momento no auge, né, da sua missão, Jesus busca solitude no jardim do Getsêmani. Então a gente vai ver na vida de Jesus que isso era algo muito intenso, essa solitude, né, esse lugar, essa prática de se retirar para estar a sós com o Pai. E um ponto que é muito importante a gente falar é que a solitude está muito relacionada com o silêncio. Sem silêncio não existe solitude. Sem silêncio a gente não consegue estar só. Embora, né, o silêncio às vezes envolve apenas uma ausência de linguagem, mas o que a gente precisa entender é que o silêncio nesse aspecto da solitude e da disciplina espiritual, ele precisa envolver uma disciplina de ouvir. Não é simplesmente eu parar de falar, mas é quando eu disciplino o meu coração, né, o meu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. E, então há uma ligação muito próxima entre a solitude e o silêncio. Eles são inseparáveis, né? Quando a gente se propõe a praticar isso, isso produz em nós uma transformação. Isso nos leva a um lugar de quietude, isso nos leva a um lugar de ser mais... Lembra quando Tiago fala que todo homem ele deve ser tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Essa disciplina da solitude, do silêncio, nos ajuda a exercitar a nossa espiritualidade, em ser pronto para ouvir e não se precipitar na nossa fala. Então, a finalidade do silêncio não é ficar sem falar, mas é exercitar o nosso espírito em ouvir a Deus. Então, a solidão é estar sozinho, mas a solitude é estar a sós com Deus. E o silêncio da solitude é a capacidade de você calar todas as vozes para ouvir a Deus. E como eu já falei, né, essa disciplina nos ajuda a encontrar o Senhor dentro de nós e nos ajuda a ter uma percepção mais clara de tudo que nos cerca, nos ajuda a crescer na nossa capacidade de discernimento, nos torna também mais sensíveis ao próximo, porque a gente cala a voz da nossa alma, a voz das nossas reivindicações pessoais. E nós nos abrimos para a voz de Deus, e isso certamente nos conduz a um olhar para fora, para o outro, para o próximo. A gente tem uma sensibilidade muito maior para um outro, para aquele que está à nossa volta. Então, olha a riqueza que é esse estar só com Deus. Quando você sai desse ambiente de solitude e silêncio e você se envolve com pessoas, né? Você vai ter um coração voltado para perceber a dor do outro, a necessidade do outro, porque o teu ouvido espiritual ele está mais, a tua audição espiritual está mais aguçada, né? Tá mais desenvolvida. Eu quero aqui, por fim, apresentar um fruto muito claro e evidente e muito especial da solitude e do silêncio, que é a obediência. Talvez a gente não veja muita conexão, né? Poxa, mas o que tem a ver o silêncio e
e a solitude com obediência. Eu descobri algo muito interessante, que a palavra obediência, obediente, ela vem de uma raiz do latim, que é audire, que significa o quê? Ouvir. Então, a gente vai ver uma relação muito próxima entre a solitude, ouvir a Deus, com a obediência. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver na história do povo de Deus isso de maneira muito clara. Obediência ligada com o ouvir a Deus. Êxodo 19, versos 5 e 6, na RA, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a gente vê, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, o ouvir a voz de Deus certamente vai nos levar a guardar a aliança. E guardar a aliança, o que é? Obedecer ao Senhor. Muito do fracasso do povo de Deus foi por se recusarem, rejeitarem em ouvir a voz de Deus. E, obviamente, isso revela um problema sério no relacionamento com Deus. A comunhão do povo com Deus, ela estava comprometida porque era superficial. O povo não estava interessado em ouvir o Senhor. E você vai ver Deus, em alguns momentos, inclusive, falando e lamentando sobre isso. Salmo 81, versos 13 e 14, na NVT, diz assim: se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Aí você vê, mais uma vez, a conexão entre ouvir a Deus e obedecer a Deus. Deus, meus amados, Ele deseja nos conduzir a esse ambiente de profunda comunhão com Ele. Por quê? Porque quando a gente tem essa comunhão, o nosso coração, ele vai se inclinar por aquilo que Deus tem a nos dizer. E certamente, Deus anseia nos falar. Deus deseja falar conosco de maneira muito clara, muito profunda. Você vê que Moisés, ele foi ao deserto e passou lá um tempo no deserto, e ali ele ouviu o Senhor. Jesus passou 40 dias no deserto e ali ele ouviu o Senhor. E você vê que o desejo de Deus é exatamente que nós possamos parar para estar a sós com Ele e ouvir a sua voz. Quero ler aqui o último texto que está em Oséias, capítulo 2, versículo 14, na RA, e diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Tem uma outra tradução que ele fala: olha, eu vou atrair a mim, vou levar para o deserto e ali eu vou falar com carinho. Olha só o anseio de Deus por realmente falar ao nosso coração. Deus deseja comunicar com o nosso espírito de maneira muito profunda. Quero apenas encerrar esse conteúdo deixando aqui uma dica que talvez seja um grande desafio para muitos de nós, que é você, em algum momento, se retirar e se esvaziar de tudo. Por exemplo, eu sei que muitos de nós, eu inclusive, gosto muito de orar ouvindo música. Eu vou, às vezes, para o meu tempo devocional, eu levo minha Bíblia, eu levo livro, eu ponho uma música, e isso é muito bom. Mas você pode também, em algum momento, pegar só a tua Bíblia, um caderninho, uma caneta, e você vai sem música e você vai apenas dispor o teu coração para ouvir a Deus. Fala: Senhor, eu quero ler a tua palavra e eu quero inclinar o meu coração para ouvir tua voz. O que o Senhor tem para falar comigo? Preciso te ouvir, preciso saber o que o Senhor quer falar comigo. E você vai ver
que Deus, ele fala. A gente vê a experiência de Elias, que estava muito acostumado, né, com as manifestações assim muito grandiosas, né, muito expressivas da voz de Deus, do falar de Deus. Mas aí você vê que Deus, em algum momento, ele vai ali para o deserto, né, para a caverna, e ali ele consegue aprender a ouvir Deus através de um sussurro, de um cicio bem suave. E esse ambiente também é muito importante, porque vai revelar para nós uma maturidade espiritual também, um aperfeiçoamento na nossa capacidade de ouvir Deus. Então, medita nesse assunto, né? Pratica isso, fica na paz de Jesus e até a próxima.